A Verdade Sufocada, parte 25. Carlos Marighella, o ideólogo do terror. Carlos Marighella nasceu em Salvador, Bahia, em 5/12/1911. Sua trajetória revolucionária remonta à década de 30. Em 1932, ingressou na Juventude Comunista e na Federação Vermelha dos Estudantes. Em 1936, abandonou o curso de engenharia e, cumprindo ordens do partido, foi para São Paulo reorganizar o PCB. Em 1939, foi preso pela terceira vez e encaminhado para o Fernando de Noronha. Na prisão, dava aulas de formação política aos detentos. Em 1945, a anistia, assinada por Vargas, devolveu a liberdade aos presos políticos. Marighella, nesse ano, foi eleito deputado federal. No governo Dutra, o Partido Comunista voltou à ilegalidade e passou a agir de novo clandestinamente. Em 7 de janeiro de 1948, os mandatos dos parlamentares do PCB foram cassados. De 1949 até 1954, Marighella atuou na área sindical, aumentando a influência do partido, sendo incluído na comissão executiva e no secretariado nacional, órgãos dirigentes do PCB. No Manifesto de agosto de 1950, Marighella já pregava a luta armada, conduzida por um exército de libertação nacional. Como membro da executiva, chefiou a primeira delegação de comunistas brasileiros, à China, em 1952. Ao voltar, passou a trabalhar as massas para preparar a futura Revolução Brasileira. O passo seguinte seria a penetração no meio estudantil. Para isso, Marighella infiltrou-se, por meio de contatos, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde doutrinava professores e alunos. As sementes estavam sendo semeadas, era só aguardar a colheita. A influência da Revolução Cubana, que passou a servir de modelo para muitos comunistas, contrariava as posições do movimento comunista internacional e do próprio PCB, mas encantava revolucionários antigos, como Marighella e os outros, que, atuando desde a década de 30, não viam como conquistar o poder com uma luta de longo prazo. A tática de Fidel e Che Guevara, defensores da estratégia foquista, passou a ser modelo ideal para o Brasil. Após a Contra-Revolução de 1964, Marighella foi preso em um cinema no Rio de Janeiro. Solto por um habeas corpus impetrado por Sobral Pinto, passou a pregar abertamente a adoção da luta armada, doutrinando operários e estudantes. Em julho de 1967, foi convidado oficialmente para participar da primeira Conferência de Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, onde se discutiria um caminho para a difusão da luta armada no continente. Desautorizado pelo partido e contrariando as linhas de ação adotadas pelo PCB, Marighella embarcou para Havana com passaporte falso. O evento reuniu revolucionários do mundo inteiro. Na ocasião, o slogan era 1, 2, 3, 1000 vietnãs. Outro exemplo
de guerrilha que dera certo. Estando Marighella em Havana, o PCB enviou um telegrama desautorizando sua participação e ameaçando-o de expulsão. Em 17 de agosto de 1967, Marighella enviou uma carta ao Comitê Central do PCB, rompendo definitivamente com o partido. Em seguida, em outra carta, deu total apoio e solidariedade às resoluções adotadas pela OLAS. Neste documento, ele escrevia, abre aspas, no Brasil, há forças revolucionárias convencidas de que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. São estas forças que se preparam em meu país e que jamais me condenariam, como faz o Comitê Central, só porque empreendi uma viagem a Cuba e me solidarizei com a OLAS e com a Revolução Cubana. A experiência da Revolução Cubana ensinou, comprovando o acerto da teoria marxista-leninista, que a única maneira de resolver os problemas do povo é a conquista do poder pela violência das massas, a destruição do aparelho burocrático e militar do Estado a serviço das classes dominantes e do imperialismo e a sua substituição pelo povo armado. Fecha aspas. Terminada a conferência, Marighella ficou alguns meses em Cuba, com a certeza do apoio de Fidel a um foco guerrilheiro no Brasil. Em fins de novembro, foi expulso do PCB. De volta ao Brasil, incentivou a prática de assaltos, sequestros e atentados à bomba. Numa audaciosa ação, seus asseclas ocuparam a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde colocaram uma gravação no ar, conclamando os revolucionários do Brasil, onde quer que estivessem, a iniciar as ações revolucionárias. Logo depois, a partir de setembro de 1967, Marighella iniciou o envio de militantes para o curso de guerrilha em Cuba. Na primeira leva, o chamado Primeiro Exército da ALN, seguiram Adilson Ferreira da Silva, o Miguel, Alon Fon Filho, Marcos, Epitácio Remígio de Araújo, o Júlio, Hans Rudolf Jacob, Mars Ângelo, o Fermim, Virgílio Gomes da Silva, o Carlos, José Nonato Mendes, Pele de Rato ou Pará, Otávio Ângelo, o Fermim, Hans Rudolf Jacob Mars, o Juvencio ou Suíço. Marighella criou, juntamente com Joaquim Câmara Ferreira, o Agrupamento Comunista de São Paulo, ACSP, OAC-SP ou Ala Marighella. Expandia-se e atuava em vários estados. As ideias de Marighella encontram no meio estudantil Campo Fértil. Em pouco tempo, a ala ganhou adeptos de várias lideranças, e várias lideranças surgiram durante a agitação do movimento estudantil. Logo depois, estabeleceu contato com Mário Roberto Zanconato, líder do grupo concorrente em Minas Gerais. Em Brasília, Flávio Tavares, que já conhecia Marighella, apresentou um membro da corrente,
o Juca, a George Michel Sobrinho, que passaria a ser o contato do ACSP com os grupos de Brasília. A partir daí, o movimento estudantil de Brasília passou a agir pelas normas de Marighella. Esse grupo, ainda em 1968, realizou treinamento de guerrilha, tiro de revólveres e metralhadoras, INA, e experiências com explosivos, nas proximidades do Rio São Bartolomeu. O ACSP atuava também no Ceará e em Ribeirão Preto. Marighella e o clero. Outras adesões viriam no convento dos dominicanos da rua Caiubi, número 126, no bairro de Perdizes, São Paulo. Vários religiosos aderiram ao ACSP. Frei Oswaldo Augusto de Rezende Júnior liderou várias reuniões, congregando frades dominicanos que se interessavam por política. Participavam dessas reuniões, entre outros, Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, Frei Fernando de Brito, Frei Tito de Alencar Lima, Frei Luiz Felipe Rauton, Frei Francisco Pereira Araújo, Frei Chico e Ives Amaral Lesbalpim, Frei Ivo. Na ocasião, Frei Oswaldo teceu comentários elogiosos ao ACSP, chefiado por Marighella. Logo depois, apresentou Frei Beto a Marighella e conseguiu a adesão de vários dominicanos ao ACSP e depois à ALN. O engajamento dos dominicanos foi total. Seriam um apoio da ALN na guerrilha urbana e rural. Luiz Mir, em seu livro A Revolução Impossível, editora best-seller, página 299, transcreve, abre aspas, Lesbalpim, a igreja e os dominicanos deveriam entrar no projeto revolucionário de reforma de forma organizada. Seríamos a linha de apoio logístico para uma guerrilha rural. Na cidade, esconderíamos pessoas, faríamos transferências de armas e dinheiro. Fecha aspas. Em meados de 1968, receberam a primeira missão dada por Marighella, levantamento na Belém, Brasília, procurando áreas estratégicas para instalar focos de guerrilha. A área de Conceição do Araguaia, onde a ordem mantinha um convento, foi considerada prioritária. Frei Oswaldo, Frei Ivo, Frei Rauton, Frei Tito e Frei Fernando, separadamente, fizeram levantamentos nos municípios de Gurupi, Pedro Afonso e Itacajá, na região de Rio Vermelho, e ao norte do estado de Goiás, entre Tocantins e Araguatins. Marighella pregava, abre aspas, o princípio básico estratégico de organização é o de desencadear, tanto nas cidades como no campo, um volume tal de ações que o governo se veja obrigado a transformar a situação política do país em uma situação militar, destruindo a máquina burocrática militar do Estado e substituindo-a pelo povo armado. A guerrilha urbana exercerá um papel tático em face da guerrilha rural, servindo de instrumento de inquietação, distração e retenção das forças armadas,
para diminuir a concentração nas operações repressivas contra a guerrilha rural. Fecha aspas. No segundo semestre de 1968, Frei Beto foi encarregado do setor de imprensa difundir o jornal O Guerrilheiro e textos de Marighella, e manter contato com Joaquim Câmara Ferreiro, o Toledo, que coordenava as ações em São Paulo. Apoiado pela chegada do primeiro exército da ALN, treinada em Cuba, Marighella liderou vários assaltos e atentados na área de São Paulo, ainda em 1968. Intensificaram-se a seguir os atos de terror, atentados à bomba, assaltos a banco, sequestros, assassinatos, justiçamentos, ataques a sentinelas e radiopatrulhas, furtos e roubos de armas dos quartéis. Na época, eu não sabia que esses fatos teriam em minha vida uma importância maior do que para a maioria dos brasileiros. Não imaginava que seria um, dentre muitos, a combater o terror que ameaçava a nação e o Estado. Não esperava que um dia eu seria injuriado e caluniado por ter cumprido o meu dever, lutando em uma guerra perigosa e suja contra inimigos desconhecidos, militarmente treinados no exterior e disposto a tudo para implantar no Brasil uma ditadura de inspiração marxista-leninista. Em 1969, Marighella difundiu o Mini Manual do Guerrilheiro, de sua autoria, e passou a ser o livro de cabeceira dos terroristas brasileiros. O livreto foi trazido em 20 de idiomas e usado por terroristas do mundo inteiro. As Brigadas Vermelhas na Itália, o grupo Baader-Meinhof na Alemanha seguiam seus ensinamentos. Claire Sterling, em seu livro A Rede do Terror, a Guerra Secreta do Terrorismo Internacional, editora nórdica, referiu-se à importância do mini manual de Marighella em várias páginas de sua obra. Desse livro, transcrevo alguns textos onde ela se refere ao mini manual. Abre aspas. Não matam com raiva. Esse é o 6º de 7 pecados capitais contra quais adverte expressamente o mini manual da guerrilha urbana de Carlos Marighella, a cartilha padrão dos terroristas. Tampouco matam por impulso, pressa e improvisação. O 5º e o 7º pecados na lista de Marighella matam com naturalidade, pois esta é a única razão de ser de um guerrilheiro urbano, segundo reza a cartilha. O que importa não é a identidade do cadáver, mas seu impacto sobre o público. Em primeiro lugar, escreveu Marighella, o guerrilheiro urbano precisa usar violência revolucionária para identificar-se com causas populares e assim conseguir uma base popular. Depois, o governo não tem alternativa, exceto intensificar a repressão. As batidas policiais, busca em residências, prisão de pessoas inocentes, tornam a vida na cidade insuportável. O sentimento geral é de que o governo é injusto, incapaz de solucionar problemas e recorre, pura e simplesmente, à liquidação física dos seus opositores. Fecha aspas. A morte de Marighella. Marighella foi morto na noite do dia 4 de novembro de 1969, dentro de um carro, na Alameda Casa Branca,
zona norte de São Paulo. O convento dos dominicanos protegia também membros de outras organizações clandestinas, como a VPR, o MR8 e a ALN. Marighella os usava como contatos. Os dominicanos marcavam encontros em lugares pré-estabelecidos, em pontos, contatos, na Alameda Casa Branca. Faziam parte do esquema Frei Fernando de Brito e Frei Ives do Amaral Lebalspin. Suspeitas sobre o convento puseram-no em observação. O telefone do mesmo passou a ser monitorado. Frei Fernando e Frei Ivo foram ao Rio e combinaram por telefone um encontro e compareceram ao ponto. Foram presos. Interrogados, entregaram o esquema. Marighella marcava os pontos com ligações telefônicas para Frei Fernando na livraria Duas Cidades em que ele trabalhava, usando a senha. Aqui é da parte de Ernesto, esteja hoje na gráfica. Frei Antônio foi levado pela polícia à livraria para aguardar o telefonema. Na hora marcada, o telefone tocou e Frei Fernando atendeu. Ouviu a senha e confirmou o ponto, que seria às 20 horas, na altura do número 800 da Alameda Casa Branca. O dispositivo para prender Marighella foi armado. Homens escondidos nos edifícios e em construções, e numa caminhonete, observavam tudo. Do outro lado da rua, o delegado Fleury fingia namorar. Mais adiante, outro casal também namorava. No lugar certo, o Fusca de sempre, com 2 frades dentro. Pouco antes da hora, um homem passou devagar, examinando o local. A polícia o identificou como sendo Edmur Péricles Camargo, mas o deixou passar. Na realidade não era Edmur, e sim Luiz José da Cunha, conhecido como Criolo, que dava cobertura a Marighella. A polícia preferiu esperar um peixe maior. Marighella chegou pontualmente às 20 horas. Dirigiu-se ao Fusca e entrou na parte traseira. Frei Ives e Fernando saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão, percebendo a emboscada. Imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Marighella seguiu as normas de seu manual. Portava um revólver e levava 2 cápsulas de cianureto. Na ocasião, em meio a intenso tiroteio, morreram também a investigadora Stella Morato e o protético Friedrich Adolf Roman, que passava pelo local do tiroteio. O delegado Tucanduva foi ferido gravemente. Acabava assim Marighella, mas seus seguidores continuaram a agir segundo seu mini manual, que aterrorizou o Brasil e o mundo. Em 1996, um dossiê da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça contestou a versão oficial de sua morte e homologou a decisão de conceder o pagamento de indenização à sua viúva, Clara Scharf. Para a comissão, prevaleceu a justificativa de que Marighella teria sido abatido com um tiro no peito a queima-roupa. Primeiro, não é viável que o delegado Fleury perdesse a oportunidade de prender Marighella para interrogá-lo, deixando que o executasse. Segundo, é fantasioso que, para confirmar a versão do tiroteio, tivessem assassinado a investigadora, o protético e ferido gravemente o delegado. Será que Marighella foi morto a queima-roupa? Por que o tiroteio? Esse herói
que a esquerda venera, em prosa e verso, é o nome da rua do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no viaduto em Belém, do Pará. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, mantém no acampamento 26 de março, em Marabá, no Pará, a escola Carlos Marighella. Em Pinar del Rio, Cuba, em 1973, foi inaugurada uma escola com seu nome. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou o Memorial Carlos Marighella, a ser construído pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no bairro Proletário de Santa Bárbara, Niterói, onde militantes comunistas se reuniam na clandestinidade, provavelmente para organizar suas ações. Há pouco tempo, foi projetado um marco a ser construído na Alameda Casa Branca, local onde ele morreu. Tudo com o dinheiro do contribuinte, que desinformado assiste tudo passivamente. O mini manual de Marighella é a prova da selvageria e do desprezo pelo ser humano, na insana perspectiva de que os fins justificam os meios. Que estranha letargia é essa do povo brasileiro, que não reage à mitificação desse assassino frio e cruel? Vivemos sobre a ditadura do politicamente correto, pois a moda é fechar os olhos, enquanto os inimigos da ditadura militar veneram e pranteiam os seus mortos, ao passo que as vítimas do terrorismo são esquecidas e desconsideradas verdadeiramente como cidadãos de segunda classe. Fontes: Projeto Orville, Ustra, Carlos Brilhante, Rompendo o Silêncio.